dia. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi um assunto que muitas pessoas pediram. E eu até anotei alguns tópicos aqui sobre o que elas queriam saber e tudo mais, até pra você aí que tá assistindo. Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro tópico é que as pessoas querem saber como que surgiu essa ideia de carta. Então, surgiu porque, assim, alguns portugueses, eles iam viajar com as naus e eles decidiram levar o Pero Vaz de Caminha, que era um escrivão da época, decidiram levar com eles para poder escrever tudo o que estava acontecendo, as descobertas, as experiências que eles iam ter lá, para poder contar ao rei quando eles voltassem. Então, primeiro, o que aconteceu foi que quando eles estavam navegando, eles passaram por Cabo Verde e lá eles encontraram a ilha de São Nicolau, e isso foi dia 22 de março. Aí, quando foi em abril, que é o mês da Páscoa, eles avistaram um monte bem grandão assim, que o capitão decidiu chamar de Monte Pascoal, que é por causa da Páscoa, né, que é devido ao mês de abril. E onde esse monte ficava, ele chamou a terra de Vera Cruz. O próximo ponto que todo mundo queria saber era como que eles conheceram os índios. Então foi o seguinte, eles atracaram nessa terra de Vera Cruz, e quando eles desceram, eles viram vários homens que eram muito diferentes deles, ou seja, eles eram pardos, eles andavam nus, e os portugueses completamente diferentes, né? Porque eles vestiam aquelas roupas, aqueles ternos, aquelas calças cheias de um monte de coisa. E eles também levavam armas, que ao ver deles eram os arco e setas, que são as flechas que a gente chama hoje. Então ali eles deram uma olhada assim como que eram as coisas e tudo mais, como que eram os índios habitantes daquela nova terra que eles estavam conhecendo. Depois disso, como eles não tinham onde ficar, porque eles não poderiam ficar a princípio, eles decidiram navegar pela costa para poder encontrar algum lugar para eles se estabelecerem. Então eles viajaram mais um pouquinho ali, ao redor mesmo da terra que eles estavam, para poder achar um lugar. E eles acharam Recife, que era um porto pequeno, e ali eles ficaram. E lá eles encontraram 2 índios e fizeram festa e receberam muito bem os índios, de acordo com a Carta de Pero Vaz, né? E ofereceram comida e bebida a esses índios, mas para saber mais a opinião deles, assim, como que, se eles gostavam ou se não, e na verdade os índios eles não gostaram muito, porque eles não estavam acostumados com o vinho de Portugal e as comidas típicas de lá, porque era muito diferente. Então, depois disso, nessa mesma festa, o capitão estava usando um colar de ouro bem grandão, e um dos índios acenou pro colar do capitão e depois acenou pra terra. E fez assim, o que queria dizer que naquele colar que o capitão estava usando tinha muito mais na terra, ou seja, a terra estava cheia de ouro, o que deu vantagem para os portugueses. Porque os índios naquela época eles eram muito ingênuos. Então, assim, depois passou um tempo e com esses 2 índios, o Pero Vaz de Caminha e mais 2 amigos do capitão, eles foram andar e conheceram vários outros índios, juntamente com as índias que também andavam nuas, que também tinham as peles pardas e não escondiam só as vergonhas. E dali os portugueses também, né, eles ficaram, como se diz, eles voltaram a meio que ser ingênuos por um momento. Nisso, depois de um tempo, eles voltaram ao barco e no domingo decidiram que iriam celebrar a missa, que na verdade foi feita pelo padre, o Frei Henrique. E eles, com essa missa, eles tinham a intenção de trazer uma religião para os índios, porque eles viram que os índios não tinham religião e nem nada do tipo, e eles queriam transformar os índios em cristãos. Aí teve essa missa, e depois dessa missa, os portugueses viajaram novamente pela costa e o capitão mandou o Pero Vaz de Caminha a conhecer a moradia dos índios, que eram as ocas. E ali ficavam umas 30, 40 pessoas, e eles não puderam ficar lá, porque os índios falaram, não, que vocês não vão ficar, vocês não podem. E explicou pra eles. Então, eles fizeram uma troca, e daí eles levaram
penas de papagaio e essas coisas assim que os índios tinham lá de adereços. E eles pegaram essas coisas como uma troca para poder levar o rei de Portugal, para o rei de Portugal ver os adereços que os índios tinham lá nas suas habitações. E eles guardaram essas coisas. Quando eles voltaram para onde eles estavam com os 2 primeiros índios, eles acharam a construção de uma cruz e ali celebraram novamente a missa, que foi feita pelo padre, pelo Frei Henrique novamente. E nessa missa eles viram que os índios prestavam muita atenção nos gestos que eles faziam, nas coisas que eles falavam, ou seja, eles já estavam ali tentando pegar a religião dos portugueses e pegar alguma coisa para eles, passar. Os portugueses queriam passar a mensagem para os índios, deste cristianismo deles. E ao final da carta, o Pero Vaz relata ao rei de Portugal que ali os índios eram um povo muito diferente e que eles poderiam encontrar graça, muitas águas, uma terra muito boa naquele lugar que eles estavam e que eles tinham a intenção de salvar aquele povo, os índios, né? Então foi basicamente isso que aconteceu. E ao final da carta que o Pero Vaz mandou, né, tá a data que todo mundo já conhece, que é dia 1º de maio de 1500, que foi quando o Brasil foi descoberto. Então essa foi a carta de Pero Vaz, o rei de Portugal, que participou indiretamente das coisas que os portugueses descobriram aqui no Brasil. E foi isso, eles vieram para explorar a terra e acabaram conhecendo os índios e todas as coisas e riquezas que tinha nessa terra. Então no programa de hoje foi isso e espero ter ajudado as pessoas que estavam com dúvidas e é isso. Obrigada por assistir.